Vamos ler esse texto de Gênesis, o capítulo 3, a partir do versículo 1 até o 9. Até o 10, que fecha a observação que eu quero tratar sobre essa questão da personalidade, do caráter, do temperamento, nessa perspectiva da psicologia cristã. Começa assim o texto, Gênesis 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ele disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizerdes morrerais, ou morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus, por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim ao final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhes: onde estais? O homem respondeu-lhe: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Essa reflexão aqui, ela tem uma importância teológica para tudo que vai desenrolar no plano de redenção na Bíblia Sagrada. Aqui começa a queda do homem, mas também começa o plano de Deus de restaurar o homem desta queda. E o versículo 15 diz que da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. E isso que nós acabamos de ler nos traz uma reflexão sobre o que é o homem e o que esperar dele. E quando a gente fala homem aqui, nessa condição, a gente está falando de um ser humano, o ser humano macho e fêmea. Observe que até então a consciência do indivíduo, ela não estava corrompida pelo pecado. Então, uma consciência corrompida pelo pecado, ela é limitada e ela é contra aquilo que Deus estabeleceu para o homem ser e viver. Então é uma consciência desprogramada para acertar. Dá para entender aqui o que eu estou colocando? A consciência deveria ser um alarme divino para sempre conduzir o homem no sinal vermelho ou no sinal verde. Aí a consciência só serve de amarelo para mostrar que a vida dele vai ser sempre no vermelho, considerando o semáforo verde, amarelo e vermelho, o que é permitido e o que não é. Então dá para perceber que o agente da tentação foi o diabo, mas a decisão foi da mulher e do homem, porque eles tinham a escolha, eles tinham a condição de dizer não, mas preferiram seguir o pensamento que a serpente tinha proposto. Qual foi a proposta da serpente? Qual foi a proposta? Vocês serão igual a Deus. Então o que encantou a mulher foi ser igual a Deus, conhecer o bem e conhecer o mal. E essa informação do bem e do mal não é só conhecer, ter o poder de conhecer o bem e o mal, é também ser igual a Deus que vai atrair. Essa autoridade, esse título de igualdade com Deus foi o que orgulhou a mulher a procurar a árvore
e o conhecimento do bem e do mal, e também Adão se rendeu a essa proposta: quero ser igual a Deus. Eles passaram a conhecer o bem sem poder fazê-lo. Eles passaram a conhecer o mal sem poder evitá-lo, porque eles chegaram ao conhecimento do bem e do mal pela via dolorosa, pela rebelião contra a proposta de Deus, que no capítulo 2 diz: vocês têm liberdade para comer de toda árvore, mas daquela árvore ali vocês não devem comer, porque no dia em que vocês comerem, vocês morrerão. E o que é que o diabo faz nessa questão? Distorce. O diabo disse: certamente não morrerás. Então, qual é a proposta do diabo nessa vida? A gente costuma dizer que é matar, roubar e destruir, porque a gente vê lá em João capítulo 10, versículo 10 falando isso. Mas quando a gente observa esse texto de Gênesis, e quando João 8,44 diz que ele é mentiroso, pai da mentira, e mente desde o princípio, se referindo ao diabo, logo distorceu o que Deus fala, e distorcer o que Deus quer é o que Deus tem feito na mente e na ideia humana hoje. As ideologias, elas são inspiradas e movidas pela semente maligna da mentira, e essa mentira sempre distorcendo aquilo que Deus quer e aquilo que Deus propõe. Logo, existe um efeito. Qual foi o efeito de o homem ter desobedecido? Olha o comportamento dele no versículo 8, 9 e 10. 7, 8, 9 e 10. Gênesis 3. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Então até então a consciência de nudez e a vergonha não existia, ok? Estavam sem roupa e isso não incomodava. Quando passaram a ter o conhecimento da forma errada, logo o pecado entrou, e quando o pecado entra, a consciência ela é corrompida, e uma consciência corrompida traz sentimentos e comportamentos também corrompidos. Eu acho que vocês sabem onde é que eu vou chegar tratando desse assunto. E aí, observe o versículo 8: ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim ao final da tarde, o homem e sua mulher se esconderam. O que é que leva um ser criado por Deus para conviver com Deus, se relacionar com Deus, fugir dele? Se até então nunca havia essa fuga, havia uma comunhão, uma relação. Então quando você passa a evitar um indivíduo, vamos imaginar que você um dia ficou devendo a alguém e não queria dar uma satisfação por uma questão de vergonha, ou por não ter a resposta positiva, então você cancela o telefone, fecha a porta, diz não estou, evita, corta caminho. Então quando há uma fuga, quando há esse evitar de contato, alguma coisa está mal resolvida, sim ou não? O homem passou a estar mal resolvido com Deus. O homem passou a se esconder da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então observe, a consciência corrompida, fugindo de Deus, muito parecido com a característica da humanidade que não quer compromisso com Deus. E agora o versículo 9: mas o Senhor chamou o homem perguntando: onde estás? Você já falou a alguém na rua, olhando para ela dizendo: cadê você? Você já falou isso alguma vez? Cadê você? Por trás dessa frase, cadê você, existe uma outra mensagem, sim ou não? Então, o que é que Deus estava dizendo para o homem? Onde estás? Vamos colocar uma palavra mais moderna aqui, vamos? Adão, e aí? Aqui eu... O que é que está acontecendo, Adão? Se fosse pegar uma palavra assim, um baiês, sim, pegando uma linguagem de baiê, era porta dentro do jardim, arma na cabeça, casa caiu, boy. Entendeu o que eu estou dizendo? Tu sabe que linguagem é essa? Adão, a casa caiu. Eu estou sabendo de tudo, perdeu o playboy. Dançou.
Seria basicamente essa a linguagem se isso acontecesse aqui, nesse jardim chamado Bahia. Porém, o homem estava perdido, denunciado por essa perguntinha retórica: onde estás? E o versículo 10, o homem respondeu: ouvi a tua voz. Sabe uma voz que deveria alegrar, causou outra coisa nele? Deus não mudou o tom de voz, mas o homem mudou a forma de olhar para Deus e se relacionar com Deus por causa do pecado que entrou, porque até então o pecado não tinha entrado. Aí ele disse: eu tive medo e me escondi. Se esconder, ter medo, fugir, ter essa consciência de vergonha diante de Deus, esse comportamento que a gente vai chamar aqui de essa reação psicológica, ela tem um fator muito mais profundo dentro da composição humana, dentro da personalidade humana. Hoje nós vamos estudar, dentro desse assunto da psicologia, a percepção científica e a percepção bíblica do que a gente poderia chamar de personalidade, caráter e temperamento. E aqui a gente encerra nesse capítulo 3 de Gênesis apenas com uma pergunta: tem como descrever hoje até onde o homem pode chegar para fugir de Deus? Tem como você descrever hoje, ou alguma pessoa que escreva um livro que possa descrever o quanto o ser humano é capaz de afundar, cair, descer nas profundezas da depravação? Quem é capaz de poder classificar o nível de depravação que o ser humano pode chegar? Cada notícia, cada informação que você escuta de alguém, aí você diz: eu não achava que o ser humano era capaz de fazer uma coisa dessas. Então, o ser humano ser capaz de fazer determinados comportamentos e ações de forma tão depravadas, às vezes agressivas, às vezes envolve a sexualidade, às vezes envolve a possessividade, às vezes envolve um desequilíbrio que não tem razão nenhuma, apenas matar e pronto, tirar a vida e pronto. É claro que todo esse dilema vivido pelo ser humano através dos séculos leva à seguinte pergunta: ou o bem não existe e só existe o mal, ou Deus não existe, ou Ele existe e está só brincando de se divertir com a humanidade. Como alguns da filosofia já disseram, a vida é uma história contada por um louco, porque não faz sentido muita coisa. Os estudiosos da mente humana, ou da alma, como queiram chamar, eles tentam falar alguma coisa para tentar explicar por que uns vão para a linha direita, chamado correto, e outros vão para a linha esquerda, chamado errado, nas escolhas da vida. E os comportamentos que são estudados por esses doutores da mente, às vezes eles assumem a responsabilidade de dizer assim: ele fez isso por conta disso, e eu estudei a situação e vi que o caminho foi esse porque lá atrás aconteceu isso e isso. Estudando o passado, dá para se perceber quem é a pessoa no presente e traçar uma linha imaginária para o futuro do que vai ser dessa pessoa. Mas acredite, a Bíblia é o livro de psicologia mais eficiente que eu já li na minha vida.